É, Você pode me falar aqui sobre os iorubás? Porque a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo foi quando eu entrevistei um bluesman lá dos Estados Unidos. Ele é um cara que Uhum. faz um trabalho fantástico, Todd Albright. Ele só toca violão de 12 cordas. Ele fala: não quero tecnologia, só me dê um microfone para tocar e o violão fala por si. E aí ele falou Nossa. assim: eu perguntei para ele, né, sobre as origens do blues, remetendo, porque eu queria ver até onde ele ia me levar nessa viagem. E aí ele falou o seguinte: eu acho, pelo que eu ouvi falar com os meus professores, a raiz do blues veio dos iorubás. Pelo que eu pesquisei, os iorubás estão mais perto ali, né? Nigéria, Camarões, Benin, Serra Leoa, daqui, talvez Senegal e Gâmbia, né? De toda aquela região. Agora, muitas vezes eu vejo que Yorubá é apenas um idioma. A pergunta que eu te faço é: os Yorubás são um povo com cultura própria ou é apenas um idioma? Não, os Yorubás são um povo. É um povo composto da sua língua, da sua liturgia, da sua mitologia, dos seus costumes, das suas práticas, né? Os Yorubás, eles são um povo muito rico, né? Hoje nós estamos com uma influência muito grande dos povos Yorubás através do culto tradicional Yorubá, que é o culto a Ifá. Ele chega no Brasil, ele chega não, né? Ele renasce no Brasil agora com essa força muito grande, mas essa própria musicalidade que a gente colocou aqui agora, do Avramunha, do Quebra-Prato e desses toques, eles são heranças iorubá. Já é uma influência iorubá no Brasil. Porque hoje o que permeia dentro dos terreiros de candomblé do Brasil, na sua maioria, você vai ter o povo Queto, que é o povo iorubá, e você vai ter o povo Jeje, que é o povo Fon. Né? Então, os iorubás ele tem o seu dialeto e os seus costumes próprios. Eu acredito muito que os povos iorubás tenham chegado na América do Norte, sim, e tenham influenciado, sim, não só o surgimento do blues. Estudando, né, fazendo meus estudos sobre blues, nos Estados Unidos, os senhores lá, né, os fazendeiros, eles preferiam escravos, né, os africanos que estavam na Senegâmbia, né, Senegal e Gâmbia, porque eles falaram que eles eram mais educados. Aí eu não sei se era uma visão apenas preconceituosa deles ou se fazia algum sentido culturalmente falando. Mas eu sei que nos Estados Unidos eles preferiam da Senegâmbia, né? Não Na sei. verdade, ele tem esse contexto de que o povo iorubá era um povo mais evoluído, vamos assim dizer. Né? Existe, sim, uma frente que fala muito sobre isso, até por isso que você tem essa sobreposição aos povos bancos no Brasil e a permanência da herança iorubá no Brasil. Porque o que ecoa para nós hoje são os povos iorubás. O que é a nossa raiz, a nossa base, são os povos bantus. Né? Apesar deles trazerem muito do conhecimento de agricultura, de guerrilha, de arquitetura, tudo isso eles já traziam de lá, do continente africano. Os povos escravizados, eles já tinham toda uma estrutura de consciência e de evolução absurda. Então, o negro, quando ele vai para a América do Norte, ele já leva toda essa estruturação. Mas como aqui nós sofremos o extrativismo literal, e na América do Norte isso não ocorreu, porque eles não extraíram nada de lá. Eles fizeram composições. A formação do Brasil, a formação dos Estados Unidos é completamente diferente uma da outra. Então, por isso que a influência para eles lá se dá de uma outra forma. Nós também temos que ver isso, né? Qual é o que que isso reverbera? O Brasil foi usurpado. O negro vem aqui para poder auxiliar e, na verdade, com a sua licença
Eu acho que isso cabe também para as pessoas que estão nos acompanhando e aqueles que vão assistir depois. O problema não é só a escravidão, como a gente observa hoje na internet. Não é isso. Porque escravo existia em todo o mundo, em vários povos, inclusive em África. A questão é uma estrutura e um sistema se beneficiar, só uma estrutura e somente um sistema se beneficiar da venda de um povo, né? Do massacre de um povo. Essa é a grande questão. E isso não vai ter como você ter esse processo comparativo de Brasil e Estados Unidos numa questão de evolução, de desenvolvimento, uma vez que aqui é extrativista, o cara vem, arranca tudo e leva fora, arranca tudo e leva fora, e lá você tem uma junção, uma composição, como sempre, né? Uma troca de favores, e aí isso tudo viabiliza muito mais. E aí ele vai ter, obviamente, esses povos mais desenvolvidos dentro da visão dele, né? Esses povos mais educados, mais domesticados, vamos dizer assim. E que você falou lá no início da live também, né? O norte da África, por ser islâmica, né? Ainda tinha os conhecimentos dos islâmicos. A gente, a visão de que islâmico é apenas homem-bomba, isso aí, pelo amor de Deus, foram os criadores da matemática. Inclusive no blues, é muito interessante, pai, porque você vê que tem a coisa do canto islâmico, é aquela coisa. Então, no canto do blues, levados talvez, né, conjecturando pelos iorubás, também tem essa estrutura melismática, talvez, do cantos islâmicos. Agora, não só musicalmente, né, mas também de matemática, de ciência, né, medicina, isso tudo naquele caldeirão ali do norte da África. Isso é interessantíssimo. Sim, sim. E isso nós precisamos evidenciar. E isso nós precisamos trazer, né? Que o continente africano ele ofereceu sim para o bom desenvolvimento do Brasil, do mundo inteiro. De uma certa forma, o continente africano ele influencia no desenvolvimento e na estabilidade de vários povos. E tem gente até hoje que separa o Egito do continente africano. Tem pessoas que não acreditam que o Egito está dentro do continente africano. Aí mata o professor de geografia, né? Pois é.